Se você ama o Evangelho de Cristo e é totalmente contrário ao sistema religioso, já se inscreva agora no canal e deixe seu like e também seu comentário. Compartilhe esse vídeo em suas redes e mande para seus amigos e familiares. Assim você ajudará a espalhar o saber e o conhecimento. A história da relação da igreja evangélica com a maçonaria é de longe. Vem desde a reforma. Só houve reforma porque a maçonaria basicamente financiou, ajudou a reforma evangélica. A religião evangélica como um todo e a maçonaria. Não importa se é pentecostal, neopentecostal, é evangélico, então é da maçonaria. A fonte deste vídeo vem de uma matéria escrita por Clóvis Gregório. Data de publicação 26/1/2022. Contrariando o pensamento de alguns líderes protestantes, ou seja, evangélicos, contemporâneos em solo brasileiro, a igreja evangélica como um todo nunca foi inimiga da maçonaria. Isso é piada. Pelo contrário, eles lutaram lado a lado em favor da liberdade religiosa. Contrariando o pensamento de alguns líderes protestantes, buscando incessantemente a verdade, tentando entender qual o pensamento ligava a filosofia maçônica com a evangélica, foi achado um artigo no caderno de estudos maçônicos chamado Antologia Maçônica, onde o autor Ambrósio Peters nos diz, abre aspas, a maçonaria era reduto dos intelectuais que buscavam um ambiente onde pudessem expor suas ideias a coberto das razões dos governos autoritários e das interveniências da Igreja Católica através de sua Inquisição. Também aí encontravam interlocutores à altura para seus diálogos em torno de suas ideias inovadoras. Os recintos reservados das lojas eram o lugar ideal, protegidas contra os intolerantes e contra a nefasta ignorância ativa da maioria dos homens públicos. Fecha aspas. Bem, se pensarmos que antes da explosão do protestantismo, ou seja, da religião evangélica na Europa, estes também foram perseguidos por pregarem a busca da verdade nas escrituras sagradas e por serem considerados progressistas. Era muito comum que um maçom fosse protestante e vice-versa. Agora que traçamos um elo, vamos aos fatos históricos que comprovam esta teoria. No site da Igreja Metodista, de 2015, em matéria sobre a história da maçonaria, assim diz, abre aspas, segundo o historiador Martin Derham, em 1863, os maçons conseguiram que fosse aprovada a legalização do matrimônio dos não católicos. Fecha aspas. O artigo não dá mais detalhes de quem foram, mas nos diz que em 1864 obtiveram autorização para que fosse publicada a imprensa evangélica. E nesta imprensa evangélica foi feito o livro chamado Handbook of Freemasonry, que quer dizer Manual da Maçonaria, editado por Henrik Bogdan e também por Johannes Augustinus Maria Sonoek. Mas quem financiou tudo isso foram os maçons. O Brasil nos dá um outro exemplo. O crescimento do presbiterianismo e do movimento evangélico brasileiro foi paralelamente acompanhado pela ideia liberal. E foi no seio das lojas maçônicas que os evangélicos americanos encontraram pessoas dispostas a ajudarem a fundar as congregações presbiterianas e metodistas. O primeiro missionário presbiteriano foi o pastor ou reverendo Ashbel Green Simonton, que chegou ao Brasil em 1859 e encontrou em São Paulo cerca de 700 evangélicos. Ele supervisionou a organização formal da primeira congregação, que foi a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Depois de negociar com uma loja maçônica, os presbiterianos foram convidados a se encontrar na sala de conferências maçônicas no Rio de Janeiro. Isso só ocorreu porque o pastor, o reverendo Ashbel Green Simonton, era também maçom. Esta sala de convenções maçônicas deveria ser um auditório ou a própria sala da loja maçônica.
De qualquer forma, evangélicos, pastor maçônico e maçons se reuniram e o resto é história maçônica evangélica. Mais tarde, os maçons também ajudaram a criar as igrejas calvinistas. Entre 1873 e 1875, o Brasil encontrou-se dividido por uma profunda crise entre a Igreja Católica Romana e a monarquia. Neste período, o nosso imperador Dom Pedro II estava brigado com certos setores da sociedade, com os militares, Igreja Católica, etc. Com estas querelas, alguns sacerdotes católicos liberais deixaram a Igreja Católica para se tornarem evangélicos e, consequentemente, maçons. No exterior, a história nos apresenta inúmeros pastores, reverendos, ou seja, líderes evangélicos desta nova denominação cristã que pertenceram às fileiras maçônicas. E o mais famoso deles acreditam que foi o senhor James Anderson. James Anderson foi pastor da Igreja Presbiteriana e também maçom grau 33. Ele escreveu a Constituição de Anderson. E aqui no Brasil, será que houve algum? Bom, segundo Armando Araújo, em 2017, em seu artigo intitulado Os Jornais Evangélicos e a Formação da Mentalidade Protestante no Brasil, o pastor evangélico e também mestre maçom Simonton fundou o jornal chamado Imprensa Evangélica. E como vimos, eu já falei isto, tinha ligações estreitas, amigáveis com a maçonaria. A maçonaria com certeza deu suporte para o pastor evangélico Simonton, que era também um maçom muito carismático. A ligação da Igreja Presbiteriana com a maçonaria pode ser reforçada com uma confissão do pastor, o reverendo Álvaro Reis, pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, no início do século XX. Em entrevista a João do Rio, ele relata uma cisão em detrimento da ligação desta igreja com a maçonaria. Com o advento da Guerra Civil Americana, que aconteceu em 1861 a 1865, muitos religiosos deixaram os Estados Unidos, principalmente famílias do Sul, e vieram para o Brasil. Sendo de fé evangélica, continuaram com suas convicções, o que impulsionou a disseminação desta nova modalidade de fé aqui no Brasil. E todos estes eram maçons. Segundo Prober, em 1986, foi relatado que um grupo de famílias vindas do Alabama embarcaram aqui no Brasil em 1868. Em 1871, este grupo de imigrantes se situaram na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e foi responsável pela fundação da primeira igreja batista no Brasil, sob a gestão do maçom Richard Radcliffe. Este grupo, sob a liderança do coronel Norris, que foi grão-mestre da loja maçônica do Alabama, mais tarde fundaria também a loja maçônica George Washington, com carta constitutiva de 1874 do Grande Oriente Unido do Brasil. Segundo o site maçônico da augusta e respeitável loja maçônica Indústria e Caridade número 49 de Friburgo, Rio de Janeiro, nos esclarece que cerca de 8 batistas que compunham a loja, pelo menos 5 foram fundadores da igreja em Santa Bárbara do Oeste também, e que entre estes estava o pastor Robert Porter Thomas, que também era maçom. Em 1879 foi fundada a igreja da estação pelo pastor Elias Houghton Killen, que também era maçom. Em julho de 1880 foi feito o concílio reunido estas duas igrejas com a finalidade de consagrar o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, um ex-padre católico que virou maçom e agora era evangélico. Esta reunião teve como seu cerimonialista o irmão e maçom pastor Robert Porter Thomas, no salão da loja maçônica, é óbvio. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Um dos primeiros pastores batistas brasileiro foi consagrado em um templo maçônico por mãos de um outro pastor maçônico. Salomão Luiz Ginsburg foi outro ícone batista que muito fez tanto pela igreja aqui no Brasil e também pela augusta ordem maçônica. Além de ter sido o primeiro editor do Cantor Cristão, ele fundou a loja maçônica Auxílio à Virtude em julho de 1894, na cidade de São Fidélis, no Rio de Janeiro. E a primeira igreja batista da mesma cidade
25 dias depois. Ele ainda conseguiu a proeza de construir o primeiro templo batista no Brasil, que em sua própria autobiografia declara que teve auxílio de seus irmãos maçons. É claro que este pastor também era maçom. Existem inúmeros outros casos de ligações entre a igreja evangélica e a maçonaria aqui no Brasil. Mas a ideia aqui não é deixar o vídeo cansativo e monótono. Assim como a maçonaria, o movimento evangélico não tem um representante específico. E a única posição oficial que se consegue achar é a da Igreja Metodista, que diz: o Colégio Episcopal da Igreja Metodista tem uma carta pastoral tratando do tema, na qual afirma que a igreja sempre manteve relações respeitosas com a maçonaria, mas alerta que nenhum envolvimento com a instituição, qualquer que seja, deve afetar o vínculo e o trabalho com a igreja. E isto é oficial. Torne-se membro do canal. Ao tornar-se membro, você entra para o clube de membros e terá acesso ilimitado à minha biblioteca pessoal. Terá também vídeos em primeira mão, além de matérias de filosofia, história, arqueologia, ciência da religião, mitologia, teologia e etc. Para você que deseja estudar, você vai aprender toda a minha metodologia de estudo. Todos os estudantes terão materiais em áudios, vídeos e em PDF. Tudo, claro, à sua escolha. Terá também exercícios, atividades e acompanhamento personalizado. Todos os estudantes terão plantão tira dúvidas ilimitados. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.